O milionário descobre que a mendiga negra que salvou seu filho não era apenas faxineira. Emily sempre teve o olhar longe, com a cabeça repleta de sonhos em um mundo onde as estrelas pareciam inalcançáveis. Ela trabalhava arduamente em uma mansão de um dos homens mais ricos da cidade. A vida dela não era fácil. Criar seu filho Wagner, que era autista e não verbal, em um bairro humilde, era uma luta diária. Mas por trás daquele semblante cansado, existia uma força que poucos podiam ver. Ela lutava, e sua força surgia sempre que olhava nos olhos de Wagner. Um dia, enquanto passava o pano nos mármores frios da mansão dos Menezes, algo lhe chamou a atenção. No canto da enorme sala de estar, Arthur, o filho dos patrões, estava sentado, absorto em silêncio. Ele tinha um olhar triste que queimava o coração de qualquer um que cruzasse seu caminho. Ninguém sabia ao certo o que ele havia passado, mas o trauma que o cercava parecia palpável. A casa cheia de vida tinha se tornado um mé. Começou a cantar uma canção que sua avó adorava, uma melodia suave que falava sobre amor e esperança. Para sua surpresa, o silêncio foi quebrado. Arthur, com a voz embargada, murmurou a palavra que sua mãe nunca pensou que ouviria. Mamãe. O coração de Emily quase parou. Ali, em meio a um dia comum, a vida de todos mudou para sempre. Milton, o pai de Arthur, estava presente. Ele testemunhou o momento com um olhar surpreso, e seu coração, por um instante, se abriu. A conexão entre os garotos era algo mágico. Assim, ele decidiu contratar Emily em tempo integral, mudando não só a vida dela, mas a de todos que estavam envolvidos nessa história. À medida que os dias passavam, um ciclo de amizade e música começou a formar laços invisíveis entre eles. Milton revelou-se mais sensível do que parecia a princípio. A música e a inocência dos meninos trouxeram esperanças até então esquecidas. Quando Emily contou sobre Wagner, a ideia de juntar os meninos apareceu, mas Arthur hesitou. Criar novas amizades parecia arriscado. Entretanto, os dois logo perceberam que eram como peças que se encaixavam, inseparáveis após um breve momento compartilhado. A ideia de Milton para criar um projeto que apoiasse crianças autistas começou a se desenhar, e a união dos meninos se tornava a sua força. Então, chegou o aniversário de Arthur. O clima estava eletricamente carregado. Enquanto a festa acontecia, Milton tomou coragem. Ele se declarou. Queria Emily ao seu lado, sonhando em formar uma nova família. Mas seu coração estava cheio de medos. Emily carregava um segredo, um episódio trágico que lhe deixara marcas. A ideia de se abrir para Milton era aterrorizante. À medida que se aproximavam, ela sentia que algo precisava ser revelado. E agora, com a música como pano de fundo, a vida prometia se transformar. No entanto, restava uma pergunta. Será que Milton conseguirá entender o peso do passado de Emily ou isso colocará tudo a perder? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a música da festa flutua no ar, eu senti a tensão crescendo entre Emily e Milton. A proposta de Milton estava nas sombras, e o que era um momento de alegria, logo parecia ter um peso adicionado. Emily, com um olhar nervoso, segurava sua taça de suco, os dedos tremendo como folhas ao vento. Ela precisava falar. Precisava expor o que há tanto tempo escou. A porta da frente se abriu de maneira abrupta, fazendo o silêncio pairar no ar. Um homem desconhecido, com uma expressão de desespero, entrou. O rosto dele estava pálido.
O que era um momento leve transformou-se em caos instantaneamente. Todos se viraram, atônitos. Emily! Ele gritou, a voz entrecortada. É o Wagner! Ele sumiu! Um nó se formou na garganta de Emily. O suco escorreu de suas mãos. Pedaços de vidro se espalharam pelo chão. O pânico tomou conta da festa. Newton, bem que estava a poucos passos de Emily, se virou com preocupação. O que aconteceu? Ele perguntou, sua voz agora tensa. O homem, respirando pesadamente, explicou rapidamente. Wagner estava brincando em um parque próximo e, em um segundo de descuido, havia desaparecido. A pequena cidade se tornava um campo de busca. Emily ficou paralisada. A mente dela corria. Como isso podia estar acontecendo? A sensação de perda cobriu seu peito como se quisessem esmagá-lo. Eu vou procurar! Ela gritou, já se movendo em direção à porta. O coração dela estava acelerado, pulsando com medo e desespero. Mas a dúvida a paralisava. E se algo tivesse acontecido? E se ele não estivesse mais lá? Milton a seguiu, sua presença forte, tentando transmitir segurança. Mas, enquanto saíam, uma nova reviravolta acontece. Um telefonema. O homem desconhecido recebeu uma ligação. O rosto dele palideceu ainda mais, e ele murmurou algo que ninguém pôde ouvir, mas o murmúrio se espalhou rapidamente entre os convidados. Eles acharam uma criança! Ele gritou, seu olhar se fixando em Emily. Mas não é o Wagner! O estômago de Emily virou. O que ele estava dizendo? As palavras pareciam um eco distante. Com um gesto desesperado, ela se aproximou do homem. O medo tornava tudo nebuloso. Ele respondeu, a voz trêmula. É uma menina, e ela tem um lápis no bolso com o nome Wagner. Um silêncio cortante. O mundo ao redor se desfez. A conexão entre Wagner e a menina parecia mágica, mas a sensação de terror dominava tudo. Um súbito pensamento atravessou a mente de Emily. E se essa menina fosse mais do que apenas uma coincidência? E se o passado dela se entrelaçasse de alguma forma com a vida de Wagner? Os rostos dos convidados refletiam a confusão. Milton pegou a mão de Emily, tentando dar-lhe força. Mas tudo o que ela sentia era um abismo se abrindo sob seus pés. Mais perguntas surgiram. Confusões tornaram-se teias densas, e a vida que parecia pouco clara se transformou em um mistério profundo e sombrio. O que significava essa conexão? Quem era aquela menina? O que Wagner tinha a ver com tudo isso? E mais importante, o que isso significaria para ela e Milton? Emily olhou nos olhos de Milton, cada um deles refletindo o caos que havia se instaurado. A festa, as músicas, tudo se tornaram ruídos distantes. Ela sabia que algo destrutivo vinha à tona. Algo que mudaria tudo. E a única certeza que tinha era que a busca começava agora. Emily olhou nos olhos de Milton, e cada um refletia o caos que tinha se instalado. O medo dela aumentava a cada segundo. Wagner era tudo o que ela tinha, e a possibilidade de perdê-lo a esmagava. O silêncio na festa era terrível, mas as conversas sussurradas, as expressões de pânico, tudo fazia seu coração disparar. Então, antes que ela pudesse tomar uma decisão, a porta se abriu novamente. Uma oficial de polícia entrou, o rosto sério e tenso. Alguma informação sobre a criança desaparecida? Questionou, e a sala ficou mais gelada. Todos pararam. A tensão era palpável. Wagner! Gritou Emily, sua voz angustiada ecoando pelo ambiente. Os convidados começaram a murmurar, olhares se cruzando, sentindo o nó apertar suas gargantas. Enquanto isso, a incerteza envolvia Emily como uma névoa densa. O oficial levantou a mão, pedindo silêncio. Nós encontramos a menina, mas ela está ferida. Precisamos que uma acompanhante vá até o hospital. O coração de Emily disparou. O que aconteceu? Ela é...
Ela é a minha! A menina tem um lápis no bolso com o nome Wagner. Não sabemos como ela se feriu, mas há algo inquietante em sua condição. Milton franziu a testa, a confusão moldando suas expressões. A festa se transformou em um caos. Algumas pessoas começaram a chorar. O ar estava pesado, quase denso, e os olhares se tornaram ansiosos. Emily sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Como uma menina desconhecida poderia estar vinculada ao seu filho? Mas antes que pudesse refletir sobre isso, a porta se abriu outra vez, e outra figura emergiu da rua. Um homem alto e robusto, com um jeito ameaçador, entrou. Seu olhar era de quem carregava segredos na alma. Emily! Quando ele chamou seu nome, um murmurinho se espalhou pela sala. Todos estavam intrigados. Você precisa ouvir isso. O homem se aproximou. Era um rosto familiar, mas sim, definitivamente não era. Eu sou Lucas, seu irmão. O ar ficou gélido. Emily mal conseguia respirar. O que significava aquilo? Onde ele estava todo esse tempo? Porque, para começar, ela o considerava morto. A história da sua família tinha sido envolta em traumas, e agora ali estava ele diante dela. O que está acontecendo? Sua voz tremia. Você não estava morto? Não. Eu vim apenas para te proteger. Mas isso tudo é maior do que você pode imaginar. O que ele estava dizendo? Um suor frio escorreu pela sua nuca. Seu coração batia descontrolado. O olhar de Lucas estava cheio de dor e urgência. A sala estava repleta de olhares curiosos e ansiosos, todos aguardando uma resposta, levando essa revelação ao limite. Neste momento, o oficial de polícia interrompeu. Precisamos sair imediatamente. A menina está mais ligada a isso do que vocês pensam. Há segredos que nem você sabe, Emily. A conexão entre Wagner e essa menina é mais profunda do que uma simples coincidência. Emily sentiu o chão se abrir novamente. Seu universo estava prestes a desmoronar. Com um olhar rápido, ela buscou Milton, mas ele parecia tão perdido quanto ela, cercado por emoções conflitantes. O peso da revelação de Lucas pesava como chumbo. Ela tinha que ir ao hospital, mas o que se desenrolava em sua vida era uma teia complexa. Espere, disse ela, antes que ele pudesse sair. O que você quer dizer com mais profunda? O homem olhou para ela, seus olhos brilhando com lágrimas que nunca haviam sido derramadas. A garota, Emily, ela é sua filha. Um grito silencioso ecoou na mente de Emily. A única certeza que ela tinha era que a busca por Wagner estava prestes a levá-la a uma verdade devastadora. E ela precisava descobrir o que realmente estava em jogo. Emily ficou paralisada, as palavras de Lucas ressoando em sua mente como um eco ensurdecedor. A garota Emily, ela é sua filha. O tempo pareceu parar. O que ele estava dizendo não poderia ser verdade. A sala estava em choque. Olhares confusos se cruzavam. A atmosfera se tornava cada vez mais pesada. O que é você está falando, Lucas? A voz dela saiu quase como um sussurro. O coração batia freneticamente contra o peito. Como isso era possível? E se fosse apenas uma pegadinha cruel? A festa estava esquecida. O pânico pairava no ar. Escuta, Lucas começou, sua voz mais calma, mas ainda angustiada. Eu sei que isso é muito para digerir, mas a verdade é que a vida nunca foi como você pensou. Wagner sempre teve uma ligação especial com essa menina. A revelação foi um golpe. Emily piscou algumas vezes, tentando juntar as peças, tentar entender. O que ele queria dizer com ligação especial? Seu filho? E essa menina? O que mais ele escondia? A sala estava em silêncio, todo mundo esperando. O oficial de polícia, ainda sério, olhava para Lucas esperando um desfecho. Precisamos ir para o hospital. Antes que seja tarde demais, disse ele, a urgência em sua voz, puxando todos para a real necessidade do momento.
Emily sentiu uma raiva e uma dor se tornando insuportáveis. Como ele poderia aparecer agora e complicar tudo? O que havia acontecido com Wagner? Eu vou junto, decidiu, determinada. O oficial assentiu e os dois saíram apressadamente da casa. Mas enquanto corria, um sentimento de dúvida e medo tomava conta dela. O que estavam prestes a enfrentar quando encontrassem a menina? Em meio à corrida, o pânico tomou forma. Os pensamentos de Emily se aglomeravam. Sua vida parecia uma colcha de retalhos, cada pedaço se conectando de forma inesperada. Culpa, tristeza e confusão se entrelaçavam. Quando chegaram ao hospital, a médicos a conduziu rapidamente para a sala onde a criança estava. Emily sentia o coração na boca, o cheiro de antisséptico a invadir suas narinas. A imagem que encontrou era surreal. Uma menininha com cabelo cacheado e feições delicadas, deitada em uma cama. Ela parecia tão vulnerável. O que aconteceu? Emily perguntou, angustiada, enquanto o médico começava a examinar a pequena. O médico suspirou, olhando diretamente nos olhos de Emily. Ela teve um acidente, mas algo mais peculiar nos chamou a atenção. O que ele estava prestes a dizer? Emily sentiu um nó se formando na garganta. Nós encontramos com um papel. Um papel que tinha seu nome e o nome de Wagner. Ele continuou, entregando um pequeno papel amassado. Os olhos de Emily se arregalaram enquanto lia a frase que estava escrita. Irmão de sangue. Um calafrio percorreu sua coluna. Irmão de sangue? Lucas falou sobre conexão, mas isso era além de qualquer coisa que ela poderia imaginar. A dor a envolveu mais uma vez. A menininha era relacionada a Wagner? O que estavam escondendo dela? O hospital se transformou em um turbilhão. Todas as vozes ao redor se tornaram apenas murmúrios. A mão de Milton encontrou a dela, oferecendo apoio. Ele estava ali, mas agora tudo o que ela queria era entender. O que estava acontecendo com sua família de forma que nem ela sabia? Antes que pudesse processar tudo, o som de uma sirene cortou o ar e um grito ecoou pelo corredor. Membros da equipe médica correram em direção à porta e Emily ficou paralisada. Onde estava Wagner? O que estava acontecendo? A tensão era palpável. A situação dele piorou, alguém gritou, e mais sussurros começaram a circular. Wagner podia estar em perigo, mas a menina também estava ali. Tinha algo muito maior acontecendo, e a vida dela estava prestes a mudar para sempre. O olhar de Emily se fixou nas mãos do médico, imaginando o pior cenário. Sua vida, sua família. O que mais estava prestes a ser revelado? Precisamos esclarecer isso agora, Emily gritou, sem saber mais como lidar com tudo aquilo. As perguntas martelavam em sua mente. Como a menina, que agora se revelava irmã de seu filho, poderia mudar tudo? As respostas estavam se aproximando, mas a verdade poderia ser devastadora. No meio desse turbilhão, uma ideia instantânea atravessou sua mente. Quem era realmente Lucas? O que ele realmente sabia? E mais assustador ainda, o que mais poderia estar à espreita nas sombras do seu passado? Emily ficou paralisada, as palavras de Lucas ressoando em sua mente como um eco ensurdecedor. A garota, Emily, ela é sua filha. O tempo parecia parar. O que ele estava dizendo? Não poderia ser verdade. A sala estava em choque. Olhares confusos se cruzavam. A atmosfera se tornava cada vez mais pesada. O que você está falando, Lucas? A voz dela saiu quase como um sussurro. O coração batia freneticamente contra o peito. Como isso era possível? E se fosse apenas uma pegadinha cruel? A festa estava esquecida. O pânico pairava no ar. Escuta, Lucas começou. Sua voz mais calma, mas ainda angustiada. Eu sei que isso é muito para digerir. Mas a verdade é que a vida nunca foi como você pensou. Wagner sempre teve uma ligação especial com essa menina. A revelação foi um golpe.
Emily piscou algumas vezes, tentando juntar as peças, tentar entender. O que ele queria dizer com ligação especial? Seu filho? E essa menina? O que mais ele escondia? A sala estava em silêncio, todo mundo esperando. O oficial de polícia, ainda sério, olhava para Lucas esperando um desfecho. Precisamos ir para o hospital, antes que seja tarde demais, disse ele, a urgência em sua voz puxando todos para a real necessidade do momento. Emily sentiu uma raiva e uma dor se tornando insuportáveis. Como ele poderia aparecer agora e complicar tudo? O que havia acontecido com Wagner? Eu vou junto, decidiu, determinada. O oficial assentiu. E os dois saíram apressadamente da casa. Mas enquanto corria, um sentimento de dúvida e medo tomava conta dela. O que estavam prestes a enfrentar quando encontrassem a menina? No hospital, a equipe médica levou-os rapidamente até a sala onde a filha estava. A imagem que encontrou era surreal, uma menininha com cabelo cacheado e feições delicadas, deitada em uma cama, parecendo tão vulnerável. O que aconteceu? Emily perguntou, angustiada, enquanto um médico começava a examinar a pequena. O médico suspirou, olhando diretamente nos olhos de Emily. Encontramos a menina ferida, mas está estável. Porém, há algo que você precisa saber. A sala ficou tensa. Milton apertou a mão de Emily. O olhar de Lucas estava carregado de preocupação. O que poderia ser tão sério? Ela também diz que tem lembranças que a ligam a você e a Wagner de maneiras que não podem ser ignoradas. Com isso, as palavras ficaram presas na garganta de Emily, como se um peso imenso tivesse surgido sobre seus ombros. Lembranças? O que essa menina poderia saber? Antes que pudesse fazer mais perguntas, o som de sirenes cortou o ar e o pânico tomou conta do ambiente. A porta se abriu com força e um grupo de policiais entrou, a expressão de serem portadores de más notícias. Precisamos que todos se retirem da sala. Temos uma situação, anunciou um dos oficiais. Emily sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Enquanto assustada, ela olhava para Lucas. Algo em seu olhar mudou. Ele parecia nervoso, quase ameaçado. O que você não me contou? Sussurrou Emily, a voz tremendo. O olhar de Lucas desviou. E sua expressão era cheia de uma tristeza que ela não tinha visto antes. Ele hesitou. Emily, tem mais sobre a menina. Algo que envolve seu passado. Nesse momento, um dos policiais voltou para a sala. Ele fez um gesto e trouxe um envelope pardo. Era um envelope simples, mas que em suas mãos parecia condenatório. Encontramos isso, disse o policial, entregando a Lucas. O silêncio foi pesado, todos aguardando. Lucas respirou fundo e começou a abrir o envelope. Dentro havia uma foto. Quando ele a virou para mostrar a Emily, seus lábios se entreabriram em choque. Essa foto, a voz dela foi um sussurro petrificado. Na imagem, uma jovem com cabelos ondulados, sorrindo. Era ela, com a mesma expressão da menina na cama, mas com algo mais. Eu sei que você pensa que sou seu irmão, que fui seu protetor, mas a verdade é que eu sou muito mais que isso. O desespero tomou conta. O que havia nessa imagem? As palavras de Lucas ecoavam um tipo de revelação que ela nunca poderia ter imaginado. Ele não era apenas seu irmão. Ele era alguém que estava no centro de algo muito maior. Algo que envolvia segredos familiares, identidade e talvez crimes que haviam sido enterrados no passado. Um novo tipo de pânico tomou conta de Emily. O que isso significa? Ela pensava. E agora o que mais poderia ser revelado? A conexão entre Wagner e essa menina se tornava mais obscura a cada segundo. E quem realmente eram eles como família? A busca pela verdade se tornava cada vez mais necessária, mas ao mesmo tempo mais aterradora. Com a tensão saturando cada canto da sala, todo o cenário parecia ensaiado por uma força mais elevada. O que mais estava prestes a vir à tona?
O verdadeiro passado delas estava prestes a se revelar, mas o preço poderia ser mais alto do que se imaginava. O futuro já não parecia claro, e Emily sabia que agora, mais do que nunca, ela precisava de respostas. Emily ficou paralisada, as palavras de Lucas ressoando em sua mente como um eco ensurdecedor. A garota, Emily, ela é sua filha. O tempo parecia parar. O que ele estava dizendo? Não poderia ser verdade. A sala estava em choque. Olhares confusos se cruzavam. A atmosfera se tornava cada vez mais pesada. O que você está falando, Lucas? A voz dela saiu quase como um sussurro. O coração batia freneticamente contra o peito. Como isso era possível? E se fosse apenas uma pegadinha cruel? A festa estava esquecida. O pânico pairava no ar. Escuta, Lucas começou. Sua voz mais calma, mas ainda angustiada. Eu sei que isso é muito para digerir. Mas a verdade é que a vida nunca foi como você pensou. Wagner sempre teve uma ligação especial com essa menina. A revelação foi um golpe. Emily piscou algumas vezes, tentando juntar as peças. Tentar entender. O que ele queria dizer com ligação especial? Seu filho? E essa menina? O que mais ele escondia? A sala estava em silêncio. Todo mundo esperando. O oficial de polícia, ainda sério, olhava para Lucas esperando um desfecho. Precisamos ir para o hospital, antes que seja tarde demais, disse ele, a urgência em sua voz, puxando todos para a real necessidade do momento. Emily sentiu uma raiva e uma dor se tornando insuportáveis. Como ele poderia aparecer agora e complicar tudo? O que havia acontecido com Wagner? Eu vou junto, decidiu determinada. O oficial assentiu e os dois saíram apressadamente da casa. Mas enquanto corria, um sentimento de dúvida e medo tomava conta dela. O que estavam prestes a enfrentar quando encontrassem a menina? No hospital, a equipe médica levou-os rapidamente até a sala onde a filha estava. A imagem que encontrou era surreal. Uma menininha com cabelo cacheado e feições delicadas, deitada em uma cama parecendo tão vulnerável. O que aconteceu? Emily perguntou, angustiada enquanto um médico começava a examinar a pequena. O médico suspirou, olhando diretamente nos olhos de Emily. Encontramos a menina ferida, mas está estável. Porém, há algo que você precisa saber. A sala ficou tensa. Milton apertou a mão de Emily. O olhar de Lucas estava carregado de preocupação. O que poderia ser tão sério? Ela também diz que tem lembranças que a ligam a você e a Wagner de maneiras que não podem ser ignoradas. Com isso, as palavras ficaram presas na garganta de Emily, como se um peso imenso tivesse surgido sobre seus ombros. Lembranças? O que essa menina poderia saber? Antes que pudesse fazer mais perguntas, o som de sirenes cortou o ar, e o pânico tomou conta do ambiente. A porta se abriu com força, e um grupo de policiais entrou, a expressão de serem portadores de más notícias. Precisamos que todos se retirem da sala. Temos uma situação, anunciou um dos oficiais. Emily sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Enquanto assustada, ela olhava para Lucas. Algo em seu olhar mudou. Ele parecia nervoso, quase ameaçado. O que você não me contou? Sussurrou Emily, a voz tremendo. O olhar de Lucas desviou, e sua expressão era cheia de uma tristeza que ela não tinha visto antes. Ele hesitou. Emily, tem mais sobre a menina. Algo que envolve... algo. Seu passado. Nesse momento, um dos policiais voltou para a sala. Ele fez um gesto e trouxe um envelope pardo. Era um envelope simples, mas que em suas mãos parecia condenatório. Encontramos isso, disse o policial, entregando a Lucas. O silêncio foi pesado, todos aguardando. Lucas respirou fundo e começou a abrir o envelope. Dentro havia uma foto. Quando ele a virou para mostrar a Emily, seus lábios se entreabriram em choque.
Essa foto, a voz dela foi um sussurro petrificado. Na imagem, uma jovem com cabelos ondulados, sorrindo. Era ela, com a mesma expressão da menina na cama, mas com algo mais. Eu sei que você pensa que sou seu irmão, que fui seu protetor. Mas a verdade é que eu sou muito mais que isso. Aquele momento foi surreal. A revelação começou a desmoronar tudo ao redor. Emily sentiu um frio na espinha. O que isso significava? Ele não era seu irmão, mas alguém que tinha estado mais perto do que ela poderia imaginar. Uma resposta para sua vida. Uma elucidação de tudo o que escapava entre seus dedos. E então, a porta se abriu novamente, e um homem alto entrou, com um olhar determinado. Ele parecia ter um ar de autoridade que imediatamente fez todos na sala se calarem. Desculpe pela interrupção. Mas preciso que você saiba de algo, disse ele, olhando diretamente para Emily. Temos razões para acreditar que essa menina não é só ligada a você. O coração dela acelerou. O que poderia ser mais devastador do que aquilo? Nós acreditamos que ela é, ele hesitou, mas logo completou, a chave para um mistério que envolve a sua família. O som dessas palavras fez Emily tremer. Estava prestes a descobrir uma verdade que não poderia suportar. Seu mundo estava se desintegrando. Quem era aquele homem? E o que mais ele tinha a revelar? Precisamos ir ao fundo disso agora, gritou Milton, quebrando a tensão. Mas antes que pudessem se mover, uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora, fazendo o prédio tremer e as luzes piscarem. Um grito súbito explodiu enquanto todos se jogavam ao chão. Emily sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As sirenes voltaram a tocar, mas ao invés de esperança, um terror imensurável tomou conta. O que estava acontecendo? Quem estava atacando? E mais crucialmente, o que isso significava para sua família? Emily olhou para Lucas, e naqueles olhos se viu o medo que ela sentia refletido de volta. O destino deles estava em jogo. Ela precisava descobrir a verdade, antes que tudo se pudesse perder para sempre. Emily ficou paralisada, as palavras de Lucas ressoando em sua mente como um eco ensurdecedor. A garota, Emily, ela é sua filha. O tempo parecia parar. O que ele estava dizendo não poderia ser verdade. A sala estava em choque. Olhares confusos se cruzavam. A atmosfera se tornava cada vez mais pesada. O que você está falando, Lucas? O coração batia freneticamente contra o peito. Como isso era possível? E se fosse apenas uma pegadinha cruel? A festa estava esquecida, o pânico pairava no ar. Escuta, Lucas começou, sua voz mais calma, mas ainda angustiada. Eu sei que isso é muito para digerir. Mas a verdade é que a vida nunca foi como você pensou. Wagner sempre teve uma ligação especial com essa menina. Emily piscou algumas vezes, tentando juntar as peças, tentando entender o que ele queria dizer com ligação especial. A sala estava em silêncio, todos esperando. O oficial de polícia, ainda sério, olhava para Lucas, esperando por um desfecho. Precisamos ir para o hospital, antes que seja tarde demais, disse ele, a urgência em sua voz, puxando todos para a real necessidade do momento. Emily sentiu uma raiva e uma dor se tornando insuportáveis. Como ele poderia aparecer agora e complicar tudo? O que havia acontecido com Wagner? Eu vou junto, decidiu, determinada. O oficial assentiu e os dois saíram apressadamente da casa. Mas enquanto corria, um sentimento de dúvida e medo tomava conta dela. O que estavam prestes a enfrentar quando encontrassem a menina? No hospital, a equipe médica levou-os rapidamente até a sala onde a filha estava. A imagem que encontrou era surreal. Uma menininha com cabelo cacheado e feições delicadas, deitada em uma cama, parecendo tão vulnerável. O que aconteceu? Emily perguntou angustiada, enquanto um médico começava a examinar a pequena. O médico suspirou, olhando diretamente nos olhos de Emily. Encontramos a menina,
ferida, mas está estável. Porém, há algo que você precisa saber. A sala ficou tensa. Newton apertou a mão de Emily. O olhar de Lucas estava carregado de preocupação. Ela também diz que tem lembranças que a ligam a você e a Wagner de maneiras que não podem ser ignoradas. Com isso, as palavras ficaram presas na garganta de Emily, como se um peso imenso tivesse surgido sobre seus ombros. Lembranças? O que essa menina poderia saber? Antes que pudesse fazer mais perguntas, o som de sirenes cortou o ar e o pânico tomou conta do ambiente. A porta se abriu com força e um grupo de policiais entrou, a expressão de serem portadores de más notícias. Precisamos que todos se retirem da sala. Temos uma situação, anunciou um dos oficiais. Emily sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Enquanto assustada, ela olhava para Lucas. Algo em seu olhar mudou. Ele parecia nervoso, quase ameaçado. O que você não me contou? Sussurrou Emily, a voz tremendo. O olhar de Lucas desviou, e sua expressão era cheia de uma tristeza que ela não tinha visto antes. Ele hesitou. Emily, tem mais sobre a menina. Algo que envolve seu passado. Nesse momento, um dos policiais voltou para a sala. Ele fez um gesto e trouxe um envelope pardo. Era um envelope simples, mas que em suas mãos parecia condenatório. Encontramos isso, disse o policial, entregando a Lucas. O silêncio foi pesado, todos aguardando. Lucas respirou fundo e começou a abrir o envelope. Dentro havia uma foto. Quando ele a virou para mostrar a Emily, seus lábios se entreabriram em choque. Essa foto, a voz dela foi um sussurro petrificado. Na imagem, uma jovem com cabelos ondulados, sorrindo. Era ela, com a mesma expressão da menina na cama, mas com algo mais. Eu sei que você pensa que sou seu irmão, que fui seu protetor, mas a verdade é que eu sou muito mais que isso. Aquele momento foi surreal. A revelação começou a desmoronar tudo ao redor. Emily sentiu um frio na espinha. O que isso significava? A tensão estava insuportável. E então, a porta se abriu novamente, e um homem alto entrou, com um olhar determinado. Ele parecia ter um ar de autoridade que imediatamente fez todos na sala se calarem. Desculpe pela interrupção, mas preciso que você saiba de algo, disse ele, olhando diretamente para Emily. Temos razões para acreditar que essa menina não é só ligada a você. O coração dela acelerou. Nós acreditamos que ela é. O oficial hesitou, mas logo completou. A chave para um mistério que envolve a sua família. O som dessas palavras fez Emily tremer. Estava prestes a descobrir uma verdade que não poderia suportar. Precisamos ir ao fundo disso agora, gritou Milton, quebrando a tensão. Antes que pudessem se mover, uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora, fazendo o prédio tremer e as luzes piscarem. Um grito súbito explodiu enquanto todos se jogavam ao chão. Emily sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As sirenes voltaram a tocar, mas ao invés de esperança, um terror imensurável tomou conta. O que estava acontecendo? Quem estava atacando? E mais crucialmente, o que isso significava para sua família? Emily olhou para Lucas e naqueles olhos viu o medo que ela sentia refletido de volta. O destino deles estava em jogo. Uma verdade oculta estava prestes a ser revelada. Mas antes que pudessem entender, novos gritos ecoaram. Foi então que um homem, suando e com uma expressão de desespero, apareceu na porta. Emily, não é só isso, ele disse sem fôlego. Você precisa saber que a menina não é apenas sua filha. Ela é a filha de Lucas também. Um silêncio profundo tomou conta. O mundo virou de cabeça para baixo. Emily olhou para Lucas, então para a menina. Todos se entreolharam, atordoados. O que isso significava? Como tudo isso poderia ser verdade? O que mais estava prestes a ser revelado? E a que custo? A sala, já carregada de tensão, parecia dar um nó no estômago de todos. A filha de Lucas também. As palavras ecoaram como um trovão, deixando um rastro de confusão e horror entre eles.
Os olhos de Emily se arregalaram, e num gesto involuntário ela deu um passo para trás. Como isso era possível? O que mais eles tinham escondido? O homem que fez a revelação, um dos oficiais, olhou para Lucas e depois para Emily, esperando a reação. O silêncio pesava, e cada segundo parecia uma eternidade. Lucas desviou o olhar, como se soubesse que a verdade que ele guardava não era só devastadora, mas poderia também quebrar a vida de Emily em 1000 pedaços. O que isso significa? Emil perguntou, a voz quase um sussurro. A sala estava em um turbilhão. Policiais, médicos, até mesmo Milton pareciam atordoados. Ela é sua filha, mas também ela é minha filha. Lucas finalmente disse, a voz trêmula, mas firme. Aquela confissão fez o mundo de Emily desmoronar instantaneamente. Como você pôde esconder isso de mim? O pensamento foi como um soco no estômago. No entanto, antes que alguém pudesse reagir, um grito feroz ecoou do corredor. Uma mulher, de cabelos desgrenhados e olhos arregalados, surgiu correndo, o desespero estampado no rosto. Onde está minha filha? Ela gritou, quase em lágrimas. O cenário que estava prestes a se intensificar se contorceu. Todos se entreolharam, confusos. Quem é você? Perguntou um dos policiais, enquanto os outros prendiam a atenção à mulher. Eu sou a mãe, ela exclamou, ofegante. A menina que vocês encontraram, ela é minha. O choque percorreu a sala como uma onda. Emily olhou para Lucas, que estava pálido, como se as palavras da desconhecida tivessem derrubado todos os seus pilares. Ele sabia que a verdade era mais complicada do que pareciam afirmar. Espere, Lucas gritou, seu olhar feroz. Você está dizendo que essa menina é sua filha? Sim, eu a perdi. Ela foi sequestrada e eu lutei tanto para encontrá-la. A mulher parecia frágil, mas a determinação em sua voz era inegável. A cada palavra dela, a confusão de Emily se tornava um turbilhão de emoções. Algo estava se formando naquela sala, uma teia de relações entrelaçadas de maneiras que ninguém poderia imaginar. Ela não conseguia acompanhar. Adam, o que está acontecendo aqui? Indagou o oficial mais velho, percebendo a gravidade da situação. Olhando para a mulher, agora desesperada, mas determinada. Ele parecia dividir a atenção entre todos. Antes que as vozes pudessem se elevar, um eco de sirenes preenchia o ar. O caos se instalou enquanto os policiais tentavam manter a ordem. Mas Emily se sentia como se estivesse em um pesadelo que não conseguia acordar. Começou a mulher, mas o estalo a interrompeu. Um policial, com a mão no rádio, olhou para todos na sala. Precisamos agir. Temos informações de que a situação está prestes a piorar. Ele precisa da menina. E a mãe dela não deve saber. A declaração surpreendeu a todos. O rosto de Emily estava em branco, enquanto o eco da frase reverberava em sua mente. Quem era ele? O que o perigo se aproximava? Os rostos começaram a se transformar. O pânico coletivo se espalhou. A mulher começou a ficar mais agitada. O que você quer dizer com isso? Ela gritou, seu rosto pálido se tornando angustiado. E nesse exato momento, uma voz baixa e maliciosa surgiu da porta. Vocês todos não sabem de nada, não é? O homem entrou com uma expressão de satisfação. Era um desconhecido, mas sua presença tinha ímpeto. O que você quer? Lucas se adiantou, a proteção em suas palavras clara. O problema é que a verdade é muito mais obscura do que vocês imaginam. Ele sorriu, um sorriso que não era de felicidade, mas de uma satisfação distorcida. Tal como o destino de Wagner. O coração de Emily disparou. A verdade que ela pensava ter descoberto agora parecia ter mais camadas, segredos mais profundos do que ela poderia suportar. O que você sabe sobre Wagner? Lucas exigiu, os olhos arremedando fogo. Mas o homem se virou
desprezando a informação, e, com um gesto de má vontade, disse: quanto mais você descobrir, mais poderá perder. A luta por essa menina é apenas o início. Em breve, todos vocês saberão exatamente quem são. E ao dizer isso, ele saiu, deixando a sala numa tensão insuportável. Os rostos se viraram para Emily e Lucas, a pergunta pairando no ar como uma sombra. O que seria revelado agora? E mais importante, quanto de suas vidas eles estariam dispostos a arriscar para descobrir a verdade? A sala, já carregada de tensão, parecia dar um nó no... A filha de Lucas também. As palavras ecoaram como um trovão, deixando um rastro de confusão e horror entre eles. Os olhos de Emily se arregalaram e, em um gesto involuntário, ela deu um passo para trás. Como isso era possível? O que mais eles tinham escondido? O homem que fez a revelação, um dos oficiais, olhou para Lucas e em seguida para Emily, esperando a reação. O silêncio pesava, e cada segundo parecia uma eternidade. Lucas desviou o olhar, como se soubesse que a verdade que ele guardava não era só devastadora, mas poderia também quebrar a vida de Emily em 1000 pedaços. O que isso significa? Emily perguntou, a voz quase um sussurro. A sala estava em um turbilhão. Policiais, médicos, até mesmo Milton pareciam atordoados. Ela é sua filha, mas também ela é minha filha, Lucas finalmente disse, a voz trêmula, mas firme. Aquela confissão fez o mundo de Emily desmoronar, instantaneamente. Como você pôde esconder isso de mim? O pensamento foi como um soco no estômago. Antes que alguém pudesse reagir, um grito feroz ecoou do corredor. Uma mulher de cabelos desgrenhados e olhos arregalados surgiu correndo, o desespero estampado no rosto. Onde está minha filha? Ela gritou, quase em lágrimas. O cenário que estava prestes a se intensificar se contorceu. Todos se entreolharam, confusos. Quem é você? Perguntou um dos policiais, enquanto os outros prendiam a atenção à mulher. Eu sou a mãe, ela exclamou, ofegante. A menina que vocês encontraram, ela é minha. O choque percorreu a sala como uma onda. Emily olhou para Lucas, que estava pálido, como se as palavras da desconhecida tivessem derrubado todos os seus pilares. Ele sabia que a verdade era mais complicada do que pareciam afirmar. Espere! Lucas gritou, seu olhar feroz. Você está dizendo que essa menina é sua filha? Sim, eu a perdi. Ela foi sequestrada e eu lutei tanto para encontrá-la. A mulher parecia frágil, mas a determinação em sua voz era inegável. A cada palavra dela, a confusão de Emily se tornava um turbilhão de emoções. Algo estava se formando naquela sala, uma teia de relações entrelaçadas de maneiras que ninguém poderia imaginar. Ela não conseguia acompanhar. Adam, o que está acontecendo aqui? Indagou o oficial mais velho, percebendo a gravidade da situação. Olhando para a mulher, agora desesperada, mas determinada, ele parecia dividir a atenção entre todos. Antes que as vozes pudessem se elevar, um eco de sirenes preenchia o ar. O caos se instalou enquanto os policiais tentavam manter a ordem. Mas Emily se sentia como se estivesse em um pesadelo que não conseguia acordar. Começou a mulher, mas o estalo a interrompeu. Um policial, com a mão no rádio, olhou para todos na sala. Precisamos agir. Temos informações de que a situação está prestes a piorar. Ele precisa da menina, e a mãe dela não deve saber. A declaração surpreendeu a todos. O rosto de Emily estava em branco enquanto o eco da frase reverberava em sua mente. Quem era ele? O que o perigo se aproximava? Os rostos começaram a se transformar. O pânico coletivo se espalhou. A mulher começou a ficar mais agitada. O que você quer dizer com isso? Ela gritou, seu rosto pálido se tornando angustiado. E nesse exato momento, uma voz baixa e maliciosa surgiu da porta. Vocês todos não sabem de nada, não é? O homem entrou, com uma expressão de satisfação. Era um desconhecido, mas sua presença tinha ímpeto. O que você quer? Lucas se adiantou.
a proteção em suas palavras claras. O problema é que a verdade é muito mais obscura do que vocês imaginam. Ele sorriu. Um sorriso que não era de felicidade, mas de uma satisfação distorcida. Tal como o destino de Wagner. O coração de Emily disparou. A verdade que ela pensava ter descoberto agora parecia ter mais camadas, segredos mais profundos do que ela poderia suportar. O que você sabe sobre Wagner? Lucas exigiu, os olhos arremedando fogo. Mas o homem se viou, desprezando a informação, e com um gesto de má vontade, disse: Quanto mais você descobrir, mais poderá perder. A luta por essa menina é apenas o início. E ao dizer isso, ele saiu, deixando a sala numa tensão insuportável. Os rostos se viraram para Emily e Lucas, a pergunta pairando no ar como uma sombra. O que seria revelado agora? E mais importante, quanto de suas vidas eles estariam dispostos a arriscar para descobrir a verdade? Mas no momento em que o homem desapareceu, algo muito mais impactante aconteceu. Uma explosão explodiu do lado de fora do hospital, fazendo o edifício tremer como se fosse de papel. As janelas estouraram, os gritos começaram a ecoar, e a poeira cobriu tudo como um manto de caos. Emily foi jogada ao chão, e a sala se transformou em uma sinfonia de horror. O que estava acontecendo? A menina, a mulher que dizia ser mãe, e Lucas. O que aconteceria agora? O pânico tomou conta, e na confusão, Emily viu Lucas olhar para a saída. Com um movimento rápido, ele foi em direção à porta, gritando para que todos se movimentassem. Precisamos sair daqui, ele gritou. Mas no instante em que se virou, Emily percebeu algo em seu olhar. Havia mais. Algo estava escondido em seu íntimo. Uma urgência desesperada que havia se apoderado dele. Foi quando ela percebeu. O homem que havia entrado, o chamado de ele, e a filha da mulher. As peças estavam se encaixando, mas não da forma que ela esperava. Lucas não era apenas um irmão. Ele estava mais ligado a tudo isso do que ela podia imaginar. O que ele não estava contando? Antes que pudesse processar tudo, um som forte ecoou, e o chão tremeu sob seus pés. O que estava acontecendo? E como tudo isso estava interligado? O desespero a envolveu como uma onda. E enquanto as sirenes se aproximavam, uma verdade assustadora se formou em sua mente. A busca por respostas agora parecia mais perigosa do que nunca. O tempo estava se esgotando. Emily se voou em meio ao caos. O barulho da explosão ainda ecoava em seus ouvidos. O desespero tomou conta enquanto ela olhava para a mulher que gritava, o rosto pálido e os olhos arregalados de medo. Como se todas as 7 ondas de um mar revolto tivessem colidido em sua mente. A verdade a impactou com a força de um trovão. A filha de Lucas também. Como isso era possível? Lucas parecia aturdido, na defensiva, como se estivesse prestes a desmoronar. A tensão no ar era quase palpável. Cada respiração se tornava um fardo. O oficial ao lado deles tentava manter as coisas sob controle, mas parecia que todos estavam a B. O que você quer dizer com isso? Emily finalmente encontrou coragem e questionou a mulher desesperada. As palavras saltaram de seus lábios como um grito, cortando a confusão ao meio. A menina, ela foi sequestrada. Eu a procurei durante todo esse tempo. A mulher parecia à beira das lágrimas, desesperada por respostas. Mas antes que pudesse continuar, o homem desconhecido apareceu na porta novamente. Seu olhar tinha a frieza de alguém que sabia mais do que deveria. O silêncio se espalhou, como se a sala estivesse presa em um momento suspenso. Vocês realmente acham que podem escapar da verdade? Ele sorriu, satisfeito com o medo que provocou. A ligação entre vocês vai muito além do que podem imaginar. Os policiais se prepararam para contê-lo, mas algo em sua postura dizia que ele tinha mais a oferecer ou a ameaçar. O espaço se encheu com uma tensão,
O barulho da sirene do lado de fora ainda persistia. Emily sentiu seu coração acelerar. Aquela menina, será que realmente era sua filha? Uma onda de dor a atingiu. O pensamento quase a fez tremer. Seria possível que o passado tivesse um retorno tão cruel? Você precisa nos contar o que sabe, Lucas gritou, a voz quebrando sob o peso da revelação. O homem deu um passo à frente. A verdade é que Wagner jamais está sozinho nessa história. Ele e essa menina são conectados por algo que vocês não compreenderam ainda. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. A ideia de que o destino dos dois estava ligado a algo mais sombrio do que imaginavam fez o estômago de Emily revirar. A mulher olhou para eles, a angústia refletida em cada traço de seu rosto. Enquanto isso, existem pessoas que seguem os passos da verdade e estão aqui, neste ambiente. As palavras do homem criaram uma névoa de pavor. Os policiais começaram a se movimentar, tentando controlar a situação e manter todos seguros. Emily olhou para Lucas. Seus olhos se encontraram por um breve momento que parecia eterno. O que poderiam fazer agora? Ela respirou fundo, tentando manter a mente clara. O propósito de estar ali se acendeu. Ela precisava proteger sua família, custasse o que custasse. E naquele instante a decisão estava tomada. Vamos nos unir, Emily disse, firme. Precisamos descobrir a verdade juntos. Enquanto as vozes ao redor tremiam com a incerteza, um acordo silencioso se formou. O caos do hospital se tornava um pano de fundo para uma nova jornada. Uma onde o amor e a verdade se entrelaçariam de uma maneira que eles nunca poderiam prever. A mulher, ainda ofegante, piscou uma lágrima, o medo transparecendo. Eu não posso perder minha filha novamente. E assim, entre sussurros de promessas, passos incertos e a adrenalina da busca, Emily sentiu uma chama de esperança brotar. Sabia que a verdade estava prestes a ser revelada, mas o custo seria alto. O que poderia acontecer a seguir ainda era um mistério. Esse mistério que vai para além da revelação, ultrapassa a dor e a alegria. Eu espero que você tenha se emocionado com essa jornada. Agora, se você não quer perder o desfecho das próximas histórias exclusivas, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a entrarem nessa aventura. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e sentimentos. Sua participação é fundamental.